Olá, bem-vindos ao podcast Conselhos de Classe. Conselhos de Classe é uma parceria, uma junção de 3 grandes consultorias do mercado educacional: Alabama, Espaço In e Acto. E ele fala para gestores educacionais sobre o mundo da escola, sobre o universo da escola. Hoje aqui a nossa ideia é falar sobre sucessão e, mais do que isso, sobre governança e liderança. Comigo, Maurício. Presente. Bayar. Presente. E Ana Paula. Presente. Pera um pouquinho, eu tinha que falar Maurício da Alabama. Ótimo. Como eu sou da Alabama também, eu vou aproveitar para criticar a ordem alfabética da lista de chamada. Sim. Calma. Eu fiz por ordem. E não é nem ordem. Invertido. Você fez invertido. Eu fiz invertido, isso aí. MBA. É que você da minha direita pra lá. Trio MBA. Maurício, Bayard e Ana. É que eu tenho toque, se não vai na ordem, meus ideias embaralham. Excesso de conformidade, o disque, o C alto Ele é um C alto. do disque, né? Isso. Aí. Bom, em outro episódio você vai explicar tudo isso. Não é? Muito bem. Vamos falar mais Vamos lá Então tá com o bom. nosso tema. A aula vai começar. Vocês sabem que depois de um tempo com o podcast começa a virar bagunça, né? Já que virou, deixa eu só fazer um comentário. O jeito que você fala podcast é bacana isso aí. Eu falo podcast mesmo, você não, você fala podcast. Mas isso aí. Imponência, né? Isso aí. Mas vamos lá, Maurício, fala pra gente, quando eu falo sucessão, governança, liderança, o que vem à tua cabeça? Vem a busca pela perenidade da organização, no caso da escola. É quando você consegue fazer com que aquela instituição de ensino que alguém fundou, ela consiga ir além da vida do seu fundador, né? Acho que é um grande desafio. Fazer uma instituição perseverar e ter mercado e ser sustentável por 5, 10, 15, 20 anos já é muito desafiador. Fazer com que depois que a gente saia dessa existência, o nosso legado, né, seja preservado e essa instituição passe para a próxima geração, para uma outra geração ainda, quem sabe até para uma quarta e assim por diante, é o desafio da governança e da sucessão. Legal. E para você, Bayar? Então, complementando o que o Maurício falou, é isso mesmo. É fazer... Porque quando você monta uma empresa, e uma escola é uma empresa, não tem outro jeito de defini-la, você tem ali uma missão e um propósito. E fazer com que essa missão e esse propósito seja duradouro de transformar a sociedade é o grande desafio da sucessão e dos riscos empresariais, né? Uma empresa sobreviver à mudança de geração é um grande desafio. Tem estatísticas que somente 30% sobrevivem à primeira geração, né? A passagem da primeira para a segunda. E depois isso vai diminuindo ainda mais, né? Além dos riscos de mercado. A gente comentou, assim, não é só o desafio geracional que apresenta para uma empresa, né? Tem todos os riscos de mercado, de negócio e tudo mais. Mas se vai tudo bem, existe um problema ali na frente, que é a sucessão. Independentemente se você tem filhos, se você não tem filhos, se você, inclusive, é uma escola pertencente a uma organização religiosa, por exemplo, que também tem seus desafios sucessórios. A gente vai comentar isso. Legal. E você, Paulo? Eu vivi um outro lado, quando o mantenedor diz assim: e agora, o que eu faço? O que vai ser de mim quando eu passar, quando acontecer a sucessão? E aí é um frio na barriga. Quem eu vou ser? O que eu faço depois disso? Vocês sabem que... O desafio do sucedido, né? Exatamente. Boa, mas não só crucial, do sucedido, do sucessor também é um desafio. E aquilo que ele vai fazer, do sucedido, na verdade, o que ele vai fazer quando ele sai? Porque muitos deles, quando perdem o propósito, entram em depressão. Adoecem. Entram em depressão. E aí, exatamente, de que lugar é esse? Quem eu vou ser? Né? De que lugar é esse? Tem acho que talvez o maior nome do Brasil hoje de empresas familiares, né? O Renato Bernhoft. Ele é um cara fantástico, e rendo aqui as homenagens, e ele costuma dizer o seguinte: o sucedido, ele só vai conseguir passar o bastão se ele encontrar um novo projeto em que ele possa exercer o poder que ele tem, né? Bons fundadores são pessoas especiais, são pessoas que realmente são craques, né, na vida, de criar uma equipe, de liderar um projeto, de fazer a empresa avançar e crescer.
Então, esse perfil de pessoa não vai conseguir passar o bastão para um filho, para um neto, ou mesmo para um profissional de empresa e pendurar a chuteira. Se ele fizer isso, ele vai deprimir. Ele provavelmente não vai conseguir viver bem, né? E o exemplo que o Bernhoft costuma usar é do José Alencar, que foi vice-presidente do Lula. Ele era da Vicunha, se não me engano, né? da empresa têxtil, né? E fundador de uma grande empresa em Minas. E ele, enquanto fundador, e a empresa cresceu, ok. Quando ele passou o bastão, foi quando ele entrou no mundo da política e foi vice-presidente. Teve câncer, ia para o Einstein, para o Sírio-Libanês, não sei. Lutou com câncer, deu tudo certo. Quando não reelegeu e saiu da política, morreu. Então, acho que tem essa ideia, essa carga, né, que precisa ser dada no sucedido para que ele tenha um outro projeto. Um outro de voluntariado, propósito. de outra atividade. Ele tem que criar para essa pessoa uma outra rota de vida. O termo sucessão ele está muito alinhado com governança, né? Porque a gente fala de sucessão, parece que é só passar para os filhos ou encontrar alguma maneira. E não é isso, né? Na verdade, o que a gente está falando é as pessoas que montam uma escola, elas têm um horizonte de tempo de vida ali finito. Pode viver bastante, pode ter uma vida curta, mas a vida do ser humano é finita. E a vida das empresas, do CNPJ, não necessariamente precisa ser. Ela pode se perpetuar por um bom tempo. Tem empresas de mais de 100 anos, 150 anos. A gente pegar as congregações religiosas, tem um monte de tempo, né? Então, o desafio, na verdade, é isso. É como fazer com que aquele empreendimento ele supere a vida das pessoas físicas, né? Baiar, tem um outro ponto quando a gente fala de sucessão, que é assim, ó, é a preparação de quem vem depois. E aí eu tenho 2 casos aqui que eu vivi. Um como mentor e outro como gestor de RH. Um da Uniítalo, que eu acho que foi um dos casos mais brilhantes de sucessão. Então o avô, o fundador, o Cassino, lá, né? o Marcos Cassino, ele prepara o neto. Não é nem o professor Sim. Marcos, né? Ele prepara o neto, porque enquanto ele estava, o filho estava junto também. Mas ele sabia que quando ele não estivesse, o neto estaria. E o Marcos Vinícius, para mim, um dos caras mais brilhantes com quem eu já trabalhei na minha carreira. E um outro, que é algo que a gente nunca pensa, né? Porque a gente pensa sempre nos filhos ou nos netos. Mas foi com a irmã Tânia, que hoje é a presidente do Santa Marcelina, das unidades educacionais do Santa Marcelina. Quando Roma solicita que ela, né, assumisse a presidência, ela fala, não, eu quero ficar 1 ano com o Danilo fazendo a mentoria para depois disso eu me sentir pronta para assumir. Então ela passa por um processo de formação de liderança comigo durante 1 ano. Então eu fico 1 ano trabalhando com ela para ela assumir a liderança. E eu acho que é esses insights que muitas vezes falta para quem está lá no mercado, para quem está na escola, do como fazer. Como que eu faço essa sucessão? Então eu dei os meus exemplos aqui, mas queria fazer de novo uma rodada com vocês assim, ó. O que vocês enxergam? Qual é o processo da sucessão? E vocês podem aí pensar mais longo, ou da criação de um conselho, da governança, ou até em casos mais próximos, em instituições menores. Mas como vocês pensam num processo de sucessão? Como tem que acontecer? Posso começar? Eu vou começar bem do básico, né? Inclusive o Bernhoft trata muito isso, que é a separação e o entendimento dos 3 círculos envolvidos na sucessão, né? Então, se você pensar em 3 círculos, você tem um círculo que é a família. E a família, ou famílias, né? Tem 1 ou 2 só, você tem núcleos familiares, né? E você pode ter também, em caso de padres, de irmãs, de congregações religiosas, são as pessoas ali da congregação, por exemplo. Então a família tem as suas particularidades. O outro círculo é o da propriedade, ou seja, quem são os donos? Porque não necessariamente os familiares são donos. Às vezes tem só 2 são donos, às vezes tem caso de herança, às vezes tem caso de separação e a propriedade vai pulverizando. E o outro círculo é o círculo da empresa, que você tem um negócio ali propriamente dito. O grande desafio da sucessão é você enxergar esses 3 círculos e fazer algo, agora vou ter que usar um termo matemático, o diagrama de Venn, né? Que é a intersecção entre esses 3 círculos. Quem é da família e trabalha na escola,
Quem é da família e é dono, mas não trabalha na escola. Quem Faz é o dono, trabalha na Ikigai. escola, tal. Isso, pode lembra fazer. um pouco Lembra um aquilo pouco. lá. O Ikigai, aliás, é Figura. muito legal o Ikigai. 4. Eu tô pensando em montar uma palestra baseada nele, que eu gostei pra caramba. Você usou numa aula nossa, né? Então, é isso mesmo, estudar e pensar em todas as intersecções e definir regras e tudo mais. Então, acho que o básico é isso, é você enxergar os 3 círculos e as implicações que isso tem, principalmente na gestão da escola, né? Eu acho que por aí eu vou é um bom seguir começo. o gancho que o Bar colocou aqui do modelo dos 3 círculos, né? Esses 3 círculos têm as suas intersecções e cada posição que alguém estiver, ela vai ter um ponto de vista e um certo interesse, né? Então, só para exemplificar, talvez deixar um pouquinho mais tangível os conflitos que podem surgir. Se eu sou irmão do Bayar, nós somos da mesma família, só que eu trabalho na escola e ele não. E a nossa escola tem que pagar um prolabore para mim, que eu sou um diretor. Já houve um conflito. Nós 2 somos irmãos e eu acho que o diretor tem que ganhar mais. O Bayar é dono também do imóvel, junto comigo. Mas ele acha que o aluguel da escola tem que ser mais alto, porque ele recebe aluguel e não recebe prolabore. Mas eu sei que se eu pagar um aluguel mais alto para a família, vai faltar dinheiro No meu prolabore. no meu prolabore. Então a busca no sentido de governança é você entender que existem sim diversas pessoas envolvidas, além daquelas que nós já falamos em outros episódios, né? Fornecedores, a parte tributária, etc. Mas só nesse contexto da empresa familiar, nos 3 círculos, você tem várias posições. O fundador, ele costuma estar no centro desse círculo, dos 3. Ele é o patriarca ou a matriarca da família. Ele muitas vezes é o CEO, né? Ainda é o que manda a chuva na escola. Ele é o chairman, ainda é o presidente do conselho, é a autoridade que fala em nome de quase todo mundo ali dentro. E aí está em nome dele ainda muitas vezes boa parte do patrimônio da família. Quando ele falta, aí o poder se desestrutura tudo, né? Então, preparar a sucessão é preparar todo esse sistema que está ligado à escola, com o patrimônio e com a família ao mesmo tempo, e preparar os herdeiros não só para suceder na execução do negócio, não é para ser o CEO, o diretor-geral da escola, para falar com uma terminologia mais comum a gente aqui. Eu não estou preparando só para ser o diretor da escola. Eu posso ter outro diretor da escola profissional que não é membro da família, mas eu tenho que preparar os demais familiares para serem sócios de um negócio. Porque geralmente quando você é fundador, você pode escolher o seu sócio. Eu escolhi o Bayar como sócio da Alabama, né? Mas se a gente passar dessa para melhor, os meus filhos e as filhas do Bayar passariam a ser sócias não escolhidas, não tem nenhuma afinidade, não tem nenhum interesse, não tem nenhuma competência que chama a atenção uma da outra. Então elas teriam que se preparar para ser acionistas de um negócio e não os donos da gestão daquilo que nós estamos falando. E você, Paulo, tua experiência com sucessão, governança e liderança? Vai voltar de novo para aquilo que muitas vezes eu sou procurada, né, para dar um suporte para o líder. O que eu faço depois? E aí, pensando nos 3 círculos, tem um termo que é muito maravilhoso, que é o gestor de patrimônio. Eu sou gestor de patrimônio próprio. Então, muitas vezes ele olha e fala assim, o que eu vou fazer agora? Tem 1 milhão de coisas que você vai fazer. E um deles é quando você olha para esses 3 círculos e você começa a olhar para o seu patrimônio e começa a colocar as coisas no lugar e falar, bom, peraí, não é que eu vou voltar para casa e eu não vou fazer mais nada. Eu faço parte de um conselho, eu faço parte de uma administração e eu preciso olhar, porque às vezes eu vendi o negócio ou estou administrando ali quem vai cuidar do quê, né? Mas eu tenho uma gestão de patrimônio e que muitas vezes eu nem sabia que isso fazia parte de um processo. É legal você trazer isso e brincar aqui com o Maurício, né? Você escolheu o Bayar para ser sócio. Eu fui Mas eu era uma criança praticamente. eu não fui sabia direito o que eu estava fazendo. Eu fui escolhido pela Ana Paula. E não sei se todo mundo que está assistindo sabe. Eu fui escolhido sem chance de dizer não, porque ela é minha irmã, né? Então, assim, irmão mais velho. Então, assim, e pronto. A maioria dos sócios irmãos na segunda geração é porque não foi escolhido. No caso de vocês é uma exceção à regra. Né? Mas legal. Então, te conhecendo, tem uma coisa muito legal também quando você conta isso, porque assim, você é uma psicóloga e quantas vezes nesses 28 anos de Espaço Em eu vi você fazer isso, de pegar líderes que estavam numa transição de carreira e você foi prepará-los
para eles darem continuidade nisso fora da escola. Eles muitas vezes vinham, como eu fazia muito essa orientação de carreira, essa transição de carreira, eles vinham, mas eles nem sabiam que o termo era sucessão, porque eles chegavam por uma dor, né? Que era o que vai ser de mim, o que eu vou fazer agora, né? E uma dor muitas vezes que era assim, ninguém quer esse negócio. E aí o negócio ou então meu filho está me tirando do negócio. E isso acarretava sim, é um drama terrível, né? Dores emocionais e com prejuízos físicos, inclusive, sim. Né? Então fazia um trabalho mesmo de olhar para isto, de reposicionar esta pessoa. Como que ela lida com isso, como que ela passa, e muitas vezes ela tem que olhar e falar assim, mas espera aí, vamos entender o negócio, vamos entender quem é você aqui, qual é o próximo passo, e muitas vezes eles nem olham para essa gestão de patrimônio, porque tem muita coisa envolvida. Exato. Na verdade, eu acho que o fundador de uma empresa, quando ele começa, esses 3 círculos eles estão praticamente um em cima do outro. Né? A minha família, o meu negócio, o meu patrimônio, tudo se confunde, é uma coisa só. A escola começou na minha casa, eu levantava a cama e punha as crianças para brincar, os alunos, depois eu deitava a cama e meu filho dormia ali. Então era uma coisa só, o patrimônio, o meu trabalho, era tudo a única coisa. Conforme o negócio vai evoluindo, a família vai crescendo, o patrimônio vai aumentando, é que esses círculos vão ficando mais afastados, mas conservando as suas intersecções, né? E aí a complexidade aumenta muito e você precisa ter um olhar mais claro para tudo isso, né? E aí vem uma parte, acho que fundamental da formação do mantenedor da escola, do fundador, de ele se preparar para esses momentos, né? E quando ele chega numa etapa de vida em que ele realmente já tem uma inteligência, que a gente chama de inteligência cristalizada, tem mais a ver com sabedoria, com anos e anos de experiência, para fazer julgamentos mais adequados, ao mesmo tempo que ele vai ganhando esse tipo de sabedoria, ele vai perdendo aquela inteligência fluida, aquela de saber mexer no iPhone, de entender de inteligência artificial, de inovação, de inovação, de acompanhar as coisas, que geralmente a geração seguinte é que vai tendo. E aí quando você estrutura a governança, você prepara para o sucedido no negócio educacional um espaço de chairman, de presidente do conselho, em que ele vai representar, sim, os interesses da família toda, vai acompanhar a gestão de patrimônio próprio, vai monitorar o negócio, mas ele vai botar o nariz, mas não vai botar a mão. É o que a gente usa muito essa expressão em governança. Ele vai acompanhar, sim, as métricas, a fidelização, a captação, o índice de satisfação. Ele acompanha tudo isso no negócio educacional, mas ele deixa para a geração seguinte o papel de direção. Essa coisa de atender pai, de pensar em contas a receber, de buscar crédito em banco, ele tem que falar, não, isso aqui já não é mais assunto meu, né? Isso é assunto da geração seguinte, seja ela da família ou profissionalizada. O legal disso tudo é a gente pensar que quando a gente fala de sucessão, a gente não está falando de escola familiar. A gente está falando de tudo. Então eu estou falando, por exemplo, agora que eu estou vivendo isso, eu estou pegando escolas de uma congregação católica, cada uma funciona de uma forma isolada, a gente está montando uma rede para escolas da mesma congregação trabalharem como rede. E dentro disso vai ser iniciado um projeto onde vai ser feito um manual de compliance, de regras de conduta, para um próximo passo, é um manual de sucessão, um manual não, na verdade, né, mas uma estratégia de sucessão para as irmãs que estão hoje no cargo de direção prepararem leigas para sucederem elas. E aí vai ter toda a estruturação de um conselho, de como funciona esse conselho, qual que é o papel de cada uma delas. Então, quando a gente fala de sucessão, vem muito na cabeça o pai para filho. O pai para filho, né? Que também e é algo que, quanto escola, tem muita gente precisa pensar. Mas a sucessão é muito mais ampla. O desafio sucessório existe nos dois casos, só que em sentido inverso. O que eu quero dizer com isso? Numa família, que o Maurício falou, o casal montou a escola. No começo, tudo eram uns 3 círculos concêntricos e tudo mais. À medida que o tempo vai passando, então tem filhos, vem um neto, vem nora, genro, sogro, né? Vem a família toda a ali, segunda esposa, a ex-mulher do filho. Então a família aumenta numa proporção geométrica e aquele negócio que antes sustentava só um casal,
agora ele tem que sustentar 12, 14 pessoas, ou seja, fica inviável. E nas congregações acontece o contrário, né? Infelizmente, a quantidade de noviças, né, querendo religiosas, querendo subindo, né? seguir, é menor do que a quantidade mais velha aqui, né? Então tem menos religiosas para controlar diversas escolas. Então você precisa profissionalizar a gestão e passar para leigos assumirem sem perder o carisma, né? É um desafio grande. Por isso que a desafio, ideia, por isso que o desafio é sucessão. Exatamente. Não é simplesmente contratação de Exato. um profissional. Porque se eu não tiver claro que é um processo de sucessão, eu perco o carisma. Se eu perdi o carisma, eu perdi a escola. A gente fez muito esse trabalho. Esse trabalho, né, na questão das escolas religiosas, isso é muito, muito importante. Porque o maior desafio não é... Eu fui administrador de empresas numa escola confessional em que a freira me disse o seguinte: se fosse para ser rica, eu não tinha virado freira. E é verdade. Eu era uma mulher rica quando eu abre fiz o mão. voto de pobreza. Então ela chegava para mim e dizia o seguinte: Maurício, use todo o conhecimento que você aprendeu de administração. Ela entendia muito bem sobre lucro, sobre sustentabilidade do negócio, mas ela colocou em mim o desafio de preservar a missão daquela instituição. Eu tinha que entender dos valores, dos princípios do fundador, para aí sim fazer o negócio ser sustentável. E não chegar para ela e dizer: olha, você tem uma oportunidade do negócio imobiliário que é muito melhor. Tipo, fecha essa escola aqui, vende, faz isso aqui virar um shopping, vocês vão ter problema de dinheiro nunca mais na vida. O caminho parecia muito mais fácil para quem era com um olhar apenas de um administrador de empresas leigo. Então, um grande desafio das lideranças leigas em instituições religiosas é o carisma, né? É conhecer e viver aquilo de fato, né? Acho que esse é um problemaço E vou trazer para agora resolver, porque falta muito também. Falta freira e falta leigo com competência no carisma. No carisma. Né? Agora eu vou trazer uma outra reflexão. Esse ano na BET, o Isaac, né, pediu que eu fizesse uma palestra sobre liderança, governança e sucessão. E, para minha surpresa, tinha muita gente ali na plateia assistindo, e era pais e filhos. E era muito assim, foi uma surpresa que eu tive de pai e filho sentado. Ao mesmo tempo que eles não pensaram nisso, então aquilo chamou atenção para eles, alguns já estavam pensando. Sim. Pensando nesse público de pais e filhos, de pessoas que estão pensando em se aposentar e passar para o filho, qual que é a recomendação de vocês? Qual que é o conselho ou a dica? Fica aí. Acho que a primeira delas é você não obrigar. Não tente determinar o destino dos seus filhos assim, ó. Você tem que assumir o meu negócio. Não é assim. Cada um tem uma vocação, tem uma aptidão. Se ele quiser ser médico, ele vai ser médico. Se ele quiser ser advogado, ser advogado. Se ele quiser ser youtuber, ele vai ser youtuber, né? O que ele precisa aprender é ser empresário, e como o Maurício falou, ele precisa ser sócio de um negócio. Então, primeiro é entender se os filhos ali têm vocação e têm capacidade, porque também pode querer, mas pode não ter capacidade. É uma decisão muito difícil essa. Mas entender que a escola é profissionalizada e tem que ter gestores profissionais. E os sucessores vão ser sócios. Podem ser sócios trabalhando ou não. Então a primeira é não obrigar e ter um olhar claro ali e muito franco. Não é um assunto fácil de discutir, porque primeiro que você envolve morte. Isso. Por bem ou por mal, Sim. né? Afastamento, é um assunto difícil. E segundo que às vezes envolve escolher qual filho vai ficar, qual filho não vai ficar. Então por isso que você precisa de um apoio de fora para conduzir esse processo. Dificilmente internamente isso vai ser bem conduzido. Eu lembro de um livrinho que eu li há muitos anos atrás, de administração antroposófica, em que o autor escrevia o seguinte: durante o livro todo eu vou me referir ao FDP. Aí você fala, FDP, fundador, dono, proprietário. Né? A questão começa... Maurício, repete, FDP fundador, dono, proprietário. Não é isso que você pensou em casa, tá? Essa pessoa especial que criou um negócio de sucesso. Essa pessoa é a chave para você começar um processo de sucessão. Esses caras tão brilhantes, muitas vezes eles acham que não vão morrer, né? Tem muita piada de consultor de empresa familiar. Uma que eu ouvi, que não era piada, ele falava assim: depois de 2 anos trabalhando com o fundador da empresa,
ele numa reunião falou assim, vamos supor que um dia eu venha a morrer. Aí ele falou assim, tá vendo? Demorou 2 anos para ele considerar a hipótese. Vamos supor que. Vamos supor que um dia eu venha a morrer. Quer dizer, tem uma única certeza para todos nós, é que um dia nós vamos morrer. Ele demorou 2 anos para acreditar nessa possibilidade, né? A empresa tem alguns poucos destinos possíveis. Ou ela vai ser sucedida, ou herdada, né? Vai passar para um sucessor, ou ela vai ser vendida, ou ela vai fechar. Isso aí. Só tem Não tem outro caminho desse, né? Então você pode, se um projeto de sucessão for bem desenvolvido, talvez seja o mais legal manter isso debaixo do guarda-chuva da família ou numa congregação religiosa. Se ele não é tão bem conduzido, ou se eu não tenho herdeiros, ou se eu não é o mais conveniente, eu posso manter o valor desse negócio, vendê-lo, e a família vai ter, em vez de 3 círculos ali, praticamente 2. Ou, na verdade, vai ter um que é a holding patrimonial, que acho que era assunto para um outro momento. Se não fizer nem uma coisa nem a outra, certamente a velhice do fundador, a doença de um fundador, os conflitos familiares vão jogar todo o valor fora. Você tem muitos exemplos, né? Se você passar em São Paulo, perto da Paulista, você tem aquele hotel chinês hoje, que era onde era o... Maxud Plaza? Não. Maxud também é um exemplo de família. Do Martinelli, como é que chamava? Martinelli é lá no centro. Então, o cara que era o mais rico de São Paulo, Matarazzo. Né? Ali era um palacete dos Matarazzo, virou um hotel hoje de capital chinês, né? Matarazzo tinha dinheiro que você fala assim, uma família como essa nunca mais vai ter problema, né? E teve. Tem um monte. Tem vários outros. Eu trabalho hoje bastante em processo sucessório com a Priscila Mello. A Priscila é uma pessoa que tem uma história de vida muito legal, baseada na sua experiência na Samelo, né? Em que o bisavô é o fundador, ela é a única neta. Samelo, indústria de calçados. De calçados. Uma empresa muito grande que depois entrou em recuperação judicial. E ela traduziu toda essa experiência de vida fundando uma empresa de consultoria, a D Família. Então, a D Família é um novo ciclo, né, de alguém que falou assim, eu vou fazer desse limão uma boa limonada e vou ajudar outras famílias em processo de governança familiar. É legal a tua fala, porque assim, as pessoas primeiro acham que sucessão é um negócio simples, né? E não é. Se a gente for pegar aqui em termos só de experiência, vocês na parte da gestão da sucessão, do negócio, então da montagem de conselho, da governança. Eu eu tenho hoje mais de 450 mentorados em liderança. A Ana Paula com a questão da psicologia, atendendo pessoas numa questão, né, de uma transição de carreira. Então, só aqui, olha quantos o tamanho disso, né? Mas é uma coisa muito legal na tua fala, que eu também falo muito isso, que assim, são os 3 pontos, os 3 destinos da empresa. Ou vai ser herdada, sucessão, ou vai ser vendida, ou vai falir. E é muito importante que hoje você decida isso. Isso. Porque decidir isso quando já está perto de ser quebrada, de falir, você já perdeu todo o tempo. Então, assim, não, eu quero que a minha escola seja vendida. Eu vou preparar a minha escola para ser vendida. Você vai preparar, vai trabalhar para um valor. E quem tá perto, né? E não é. E às vezes você vai falar isso, minha escola vai ser vendida daqui 15 anos, 20 anos. Mas eu vou trabalhar dentro de um sistema tributário, aí pegando aí a experiência do Bahia, para que quando ela for vendida, ela tenha um valor de mercado significativo. Não, a minha escola vai ser um bem de família e eu vou preparar a sucessão. Mas eu não vou preparar para a sucessão. Às vezes eu preparo a família. Às vezes eu preparo 3, 4, né? Porque eu não sei, eu não vou fazer uma sucessão agora, sei lá, eu tenho 55 anos, 65 anos, eu entendo que eu tenho mais 10, 15 anos ainda queimando bem. Então eu não vou fazer isso agora. Então eu vejo hoje, acho que o principal ponto negativo disso é eu pensar que eu só preciso pensar da sucessão quando chegar lá, ou quando eu morrer. Né? E não é. Eu acho que pro bem do negócio você precisa pensar em sucessão hoje. O que vocês acham disso? Danilo, eu queria voltar um pouquinho na tua pergunta e que completa essa, né? Eu acho que ela precisa ser pensada o tempo todo. Por quê? A gente tem escolas que a gente vê os pais trabalhando com os filhos, né? E tem uma situação que é o quanto que eu quero que aquele filho
ele herde de fato o meu lugar, mas eu olho para ele como um espelho. Então ele precisa ser exatamente o meu espelho, a minha cópia, ele tem que gerir como eu faço. Isso. E aí perde o equilíbrio, e aí não tem o consenso, porque é um ciclo à frente que tem um olhar diferente, um olhar para novas tecnologias e que tem um olhar em cima de uma crítica exatamente em cima da minha gestão, porque eu faria diferente. E cabe a mim, enquanto gestor mais velho, com mais experiência, dizer, isto é bom ou é ruim? Aonde eu quero levar o meu negócio? Mas eu tenho que me despir do eu sou o melhor e eu que mando. Então, aí haja terapia para chegar nesse ponto que você está falando, né? Então, como psicóloga mesmo, se o cara não estiver muito bem resolvido, ele não alcança isso, mas de jeito nenhum. Mas aí ele ferra uma outra coisa. Sabe quando meu filho vai querer aceitar o meu negócio? Nunca! Porque ele está numa disputa pessoal comigo. Eu já vi cenas de reunião. O filho está fazendo a reunião, está perfeito. O pai chegou na reunião, gagueja. O filho desestabiliza. Já vi isso também. Então, assim, se eu quero pensar numa sucessão, se eu quero que meu filho dê continuidade para o meu negócio, eu preciso olhar para essa relação. E algumas falas, eu sou muito fã de programação neurolinguística, tem algumas falas que eu falo assim, não faça. Não, eu vou preparar meu filho aqui, porque quando eu morrer ele vai assumir o lugar. Então eu vou começar a preparar agora. Eu, quanto filho, não quero ser preparado, porque quando eu estiver pronto, você está perto de morrer. Exatamente. Né? Então, são questões que assim, ó. E aí volta lá, né? Você precisa pensar na sucessão como um projeto mesmo, como um negócio bem feito. Tem duas historinhas que eu gosto de contar. Hora do recreio. Hora do recreio. Uma é no final, né? Mas tudo bem. Uma é assim. Geralmente os pais montam a escola e os filhos estudam na escola dos pais. Isso aí. E na hora do almoço, o assunto é a escola, porque uma família dona de escola é sempre assim. Então, muitas vezes o menino está lá com 10 anos, 11 anos, começa a entender um pouquinho e ouve a mãe e o pai falando, né? Não dá mais para aguentar essa escola, é o professor que chega atrasado, não tem gente para lá, e quebrou não sei o quê, e a mãe de aluno isso. Então é só reclamação. E todo dia, não aguento mais a escola, tô cansado, não tem férias, não tem isso, né? Aí quando o filho vai chegando ali pelos 18, vai fazer um vestibular, o pai fala assim, então você faz administração, você faz coisa, né? Porque, um dia tudo isso aqui vai ser seu. O moleque falou, aqui, mas eu tive 10 anos de curso de que isso aqui era fria. Agora você vem começar a falar de que é meu. De que é meu. Então essa é uma primeira historinha que mostra o quanto essa programação foi feita inadequadamente, porque só mostrou o lado negativo de ter um negócio, para depois falar que vai oferecer. Se quiser dar um requinte de crueldade, é fazer exatamente como você falou, né? Porque quando eu morrer, você vai ocupar. E o cara fala, bom, então não vou nem me preparar, eu não quero que você morra. A outra piadinha que a gente costuma usar é a do pai que chama o filho e fala assim, filho, estou muito cansado, não aguento mais tocar uma escola. Eu já percebo que eu não tenho mais a mesma energia do começo, eu já não consigo acompanhar todas as discussões, minha cabeça está muito cheia, eu estou ficando esquecido, está um martírio para mim. Então eu decidi fazer o que você sempre me falou. Eu vou passar o bastão para você, você vai tocar a escola. E aí o filho responde, pai, eu já estou com 72 anos. Né? Quer dizer, agora não dá, né? O Príncipe Charles, né? O Príncipe Charles, né? Mais ou menos essa coisa. Então o fundador, o tal do FDP lá, fundador, dono, proprietário... Ele é a chave para começar o processo. Essa é a história da Rainha Elizabeth com o Príncipe Charles, né? Exatamente. Né? Mas lá é por uma imposição da cultura sistema, da monarquia, né? O outro é por uma escolha. E aí eu acho que esses fundadores de mais tempo, eles precisam sim de um apoio psicológico, eles precisam de um apoio de desenvolvimento de outras alternativas de vida. Eles precisam de uma compreensão de perceber que a velhice, ela é conquista. Né? Você não está ficando obsoleto, você está ficando com outras competências. Então. O Dagoberto, que não está hoje na gravação desse episódio aqui, né? A gente trouxe sócio novo para Alabama, pensando que ia ser mais novo, né? No fim, descobrimos que o Dagoberto é mais velho. Acho que ele entregou um RG falsificado. Gato. É gato aquilo ali, né? A verdade é que vocês estão com a barba branca e ele tá com o bigodinho preto aí. Exato. Acho que tem a ver com isso. Tem a ver com tintura.
mas não deixa de ser um sócio ainda escolhido, né? Exatamente. É diferente dos sócios sucessores que... Mas se vocês comprarem aquele produto que pinta o bigode, eu acho que vocês Antes de também vão encerrar, que a gente está reconhecer. quase, eu quero colocar umas coisas aqui, que é os riscos que às vezes a gente não vê na sucessão por uma questão, por uma comodidade momentânea. Que é assim, ó. Existem diversos arranjos em sociedades. E hoje em dia, às vezes, não deveria acontecer, né? Mas acontece de criar várias empresas no Simples, por exemplo, por causa de faturamento e tal. E aí coloca no nome de um filho, no nome Da nora. da nora, assim, você espalha pela família os CNPJs no Simples, tá certo? Aí fazendo um pouquinho de fofoca. Imagina, você falou que a sua irmã, né, que você escolheu aqui, né? Eu escolhi 2 irmãos meus. Eu escolhi o Maurício, meu irmão, e escolhi o Alfredo, meu irmão, para fundar a Alabama. E aliás, o Alfredo ia se dar bem aqui. Acho que isso aqui é a cara dele. Aqui, né? E imagina se a gente fizesse isso com a Alabama, abrisse vários CNPJs. Minha primeira esposa já faleceu. Imagina se tivesse uma empresa no nome dele. Maurício, segundo casamento. Imagina se tivesse uma empresa no nome dele. O Alfredo faleceu. Imagina uma empresa no nome dele. Imagina se a gente tivesse vários CNPJs. Olha o problemaço que a gente teria agora. E que muito dono da escola deveria pensar nisso. Sim. Né? Se isso não... Esse risco aí não pode estar batendo a porta. Né? Tô desejando que ninguém morra, tá? Mas acontece, né? É raro, mas acontece com frequência, né? Sim, então exato. eu acho que isso é importante. Gente, estamos chegando aqui ao final de mais um episódio. Já vai bater o sinal? Já tá ali na tampa. Começar a aula passa rápido, né? Já tá na tampa. Tempo voa. O professor é bom, né? Então vamos lá, vocês têm 30 segundos cada um para falar o seguinte: dica, ou lição de casa, ou orientação sobre como fazer sucessão na sua escola. Vou de novo começar aqui pelo Maurício, fazendo o círculo perfeito. Então vamos lá. Maurício, 30 segundos. A minha dica é: conversem sobre sucessão e entenda que sucessão em empresa familiar não é assunto para morrer tranquilo. É assunto para viver melhor cada etapa da sua vida. A minha dica é um exercício difícil para fazer de maneira solitária num primeiro momento. Mas é o seguinte: pense em 2 cenários. Onde você quer estar daqui a 10 anos, onde você quer estar daqui a 20 anos. Quer continuar sentado na mesma cadeira de escola, ouvindo reclamação de pais, falta de professor, pensando em campanha de matrícula? É essa a vida que você quer ter daqui 10, daqui 20 anos? Ou você quer viver tranquilo e deixar que a sua escola siga com outras pessoas ali? Legal. Você, Paulo? Eu diria 2 questões. Se você vai desenvolver seu filho, olhe para esse desenvolvimento como gestor e não como pai dele. Isso vai facilitar o processo. Tá? E procure um especialista para falar sobre sucessão. Parece fácil, mas não é. Envolve questões familiares, envolve questões muito pessoais, né? E que às vezes a gente vai olhar para isso e dói. Então é importante mesmo, chame um especialista, porque ele vai ajudar a conduzir, principalmente quando as relações familiares não são aquelas as mais felizes de domingo. Então eu indico chamar um especialista. Especialista pode ser nós mesmos? É o que eu ia falar. Pode ser a gente. Essa era a minha dica. Eu ia falar, gente, em termos de dica minha, ficaria com essa. Não sei a data, mas ainda agora no segundo semestre, a Alabama leva para Espaço Em um módulo só de sucessão, né? Isso mesmo. Para falar sobre, pensar sobre. Então, se você assistiu esse podcast, entra lá no site da Espaço Em ou manda uma mensagem para pegar a agenda dos cursos. A gente tem um dia inteiro lá só falando de sucessão, com o Maurício, com o Baiar, com a Priscila Mello, do De Família. Né? Então tem muita coisa legal. E desenvolva lideranças dentro da sua escola. Isso é um investimento que traz muito retorno para você. Galera, muito obrigado. Foi um prazer estar com vocês aqui em mais um episódio. Muito bem. Muito obrigado. Dagoberto vai pagar o que hoje?
Não sei, mas eu não vou falar o nome do local porque ninguém nos patrocinou ainda. Ah, verdade. Até porque, Baiano, quando eu e você não está aqui, é uma bagunça, né? Uma bagunça. Eu fiquei nada, pensando, só porque aquele a gente- professor Aquele achou professor que era fala. Whisky, tomando o chamate whisky, aqui, né? mate limose aqui. Quando falta o professor e entra. E o Maurício não cansa de fazer merchan gratuito, né? O Mate Leão Mate agora. Leão. Aliás, você vai beber o Tem um seu? coração bom, não. Não, então eu vou beber eu também, Vê tô que com é- sede aqui. Obrigado. Então, Ainda bem que a gente tá falando que é Mate tá Leão. Imagina aberto. falar que isso aí é uísque. Você Vocês tomando estão- nessa tacada toda aí. Tá aberto patrocínio? Podem patrocinar. O Mate Leão também pode patrocinar. Tá bom. Então Então tá tá bom. bom. No próximo episódio, no patrocínio de Outback. Mate Leão. Um abraço, gente. Fiquem Pessoal, com tchau, Deus. até mais. Tchau.